Está no ar o Repórter do Futuro, um bate-papo sobre obras audiovisuais produzidas por repórteres durante os cursos do projeto Repórter do Futuro da Oboré. O trabalho de hoje é da 4ª edição do módulo Cinema e Jornalismo, Luzes sobre São Paulo. Aqui com a gente, Ananda Deusdará e Gabriel Eide. Fizeram um documentário Isso Que Me Faz. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bem-vindos. Gente, vamos começar o nosso bate-papo falando sobre o recorte que vocês escolheram, né? Que foi o Samba no Gogó na Zona Norte. Queria entender por que vocês escolheram essa região para falar sobre. Bom, a gente fez várias pesquisas de vários sambas e o Samba do Gogó foi um desses que a gente achou. E o especialista que a gente entrevistou antes de ir para o samba, ele também falou um pouco sobre esse samba e ele falou bastante sobre a questão do samba na Zona Norte. Então a gente achou que ia casar muito bem procurar um samba que fosse dessa região, porque ia casar também com o que o especialista estava falando. Legal. Muito bom. E eu achei muito interessante essa escolha de vocês de abordarem o samba, ter todo aquele ambiente de música no doc. Até porque para pegar a parte técnica disso é meio complicado, porque pode estourar o áudio, pode não ficar muito bom a voz do entrevistado. Foi uma preocupação que vocês tiveram desde o começo? Então, na verdade, com essa questão do áudio, a gente tentou procurar meios, né, de conseguir o equipamento, a câmera, microfone. A gente usou o microfone direcional, né, para tentar fugir do barulho ambiente nas entrevistas, né. Eu consegui alugar na minha faculdade um microfone, mas também não deu para usar em todos os momentos, né. Em alguns momentos a gente usou o celular e aí ficou na parte da edição de também dar uma limpada no áudio, tudo. Mas de resto foi super bom e a ideia mesmo era da ambientação, era colocar durante todo o filme a música, tudo. A gente se inspirou bastante nos filmes que eles mostraram no Cinema e Jornalismo, no curso, né? E é isso, assim. Me deixaram curioso para ver, tô ansioso. Sim. Então, bora assistir o documentário? Vamos lá. Bora, roda aí. A Casa Verde, onde reside o Cruz da Esperança, é reduto do samba, nasceu o samba aqui, então as pessoas que chegam aqui são super acolhidas, a gente convive com todo tipo de gente. E eu percebo que o samba faz as pessoas felizes. As pessoas vêm aqui para, ao invés de pagar uma terapia, vamos pro samba, que o samba fortalece, o samba nos deixa bem. E é esse o nosso propósito. O Samba no Gogó vem para fazer as pessoas felizes. Porque através da música a gente pode proporcionar felicidade para as pessoas que muitas vezes tá passando por uma situação que não é legal, né? Elas vêm para poder dar uma distraída e o samba traz isso, né? Traz essa alegria pro povo, né? Alguns fatores foram fundamentais para que essas rodas de sambas hoje estivessem capilarizadas e muito bem organizadas nas periferias. Um dos fatores é que, anteriormente a esse processo, as escolas de samba também serviam como um espaço de acolhimento da comunidade. Nas escolas de samba, nos finais de semana, por exemplo, fora do período de carnaval, a comunidade se reunia para poder fazer ali as rodas de samba dos compositores, as famílias se reuniam para poder se confraternizar, para poder fazer uma série de atividades que não era diretamente ligada ao carnaval. Quando você tem um processo de espetacularização e que o capitalismo toma conta das atividades de organização do carnaval, essa escola de samba passa apenas a produzir a festa do carnaval, passa apenas a produzir o desfile da escola de samba e não abrem periodicamente para receber essa comunidade. Então esses compositores, essas famílias, essas pessoas espontâneas dessas comunidades começam a organizar outros nichos de sociabilidade cultural e passam então a criar essas chamadas hoje as comunidades de samba, espalhadas em todas as regiões de São Paulo. Então um dos fatores preponderantes para o surgimento e a capilarização dessas comunidades é a ausência da quadra, do terreiro da escola de samba como espaço de acolhimento dessas comunidades para poder desenvolver várias ações. Eu tenho 46 anos, amo Cruz, já vim aqui não sei quantas vezes, estava falando para ela que a gente estava batendo cartão. A gente já é praticamente sócio, né? Porque a gente bate a carteirinha todo final de semana. Quarta-feira a gente está aqui, hoje estamos, entendeu? Assim, o samba é muito bom, é uma energia assim, contagiante, né? Não é o samba de preto mesmo, que é o que a gente toca, né? Na palma da mão, samba de raiz, né? Que hoje está muito dispersado nos sambas de hoje, né? Tem muito só de bateria, muito mais pessoas que nem
conhecem os sambas antigos e estão lá só para curtir um pagodinho. Mas aqui o samba é de verdade. É, o refugo da negrada. Eu me sinto representada. Sim. Não tem explicação, assim, não tem como se definir, entendeu? E assim, quando a gente lava a alma, a gente se entrega. Tanto por samba, tanto por pessoas. Eu acho que o samba daqui, o samba que colocar aqui, que é palma da mão, é ao vivo, representa a gente, tipo um terreiro mesmo. E é o que a gente gosta. A gente gosta de muito. Bonita só a energia do povo. O samba, ponta da língua. O samba, na realidade, ele é um conjunto cosmológico de fatores que faz com que, de fato, seja a identidade, em especial, do povo negro no Brasil. Aí você tem uma questão da indústria cultural cooptar apenas a música do samba, desse conjunto cosmológico que tem a ver com a oralidade, com as cosmologias, com a cosmovisão, com a corporeidade, com uma série de fatores de relação com a ancestralidade, com os fundamentos de religião de matriz africana. Então tem uma série de conjuntos ligados ao que é o conceito do samba e que a indústria cultural coopta apenas a música do samba e transforma isso num gênero musical. Então, quando você pegar o samba pelo fator cosmológico, ele tem uma relação direta com a identidade do povo negro no Brasil. Então, no Brasil, você ser negro e não ser do samba é uma coisa um pouco contraditória. É a mesma coisa de ser um negro evangélico. É cultuar uma cultura de alguém que escravizou, entendeu? É algo muito, muito louco de você falar, porque você falando você está sendo preconceituoso e ao mesmo tempo é a verdade. Você cultua o cristianismo, mas esquece os suas raízes. E toda vez que você vê um negro com um cavaquinho ou um pandeiro na mão, ele está se remetendo a 200, 300 anos, 500 anos atrás. E eu acredito que eu seja uma continuação de tudo isso. Minha relação com o samba é desde criança, né? É uma coisa de berço, né? Coisa que meu pai me ensinou muito. Me ensinou a ouvir Cartola, Candeia, Zequete. E eu sempre tomei gosto, né? E eu sempre dizia pro meu pai, eu quero... Ele perguntava, filho, o que você quer ser? Eu falava, eu quero ser um pandeirista, né? Hoje, graças a Deus, eu sou um pandeirista e cantor, de fato, né? Dentro da nossa música popular brasileira, do nosso samba, né? Aqui é um lance muito louco, porque aqui é Casa Verde. A Casa Verde era uma grande fazenda. Então aqui ela foi um refúgio dos escravos, como o Parque Peruche e a Casa Verde. Então eu acredito que aqui era o que restava para a negrada mesmo. Eu conheço da história desse chão, é que é um chão de quilombo, é um chão dos nossos ancestrais. Quando eu falo que o bairro a Zona Norte, o bairro da Casa Verde, ele é tradição e origem do samba, é porque vem dessa história, que pessoas mais velhas me contaram que aqui foi como que a gente pode dizer, como a gente fala que é um espaço quilombo, porque aqui teve escravo, aqui tem história esse chão. E para mim é uma honra fazer parte desse chão hoje. Quando eu faço a pesquisa aqui na Zona Norte de São Paulo e publico o livro Casa Verde, uma pequena África paulistana, eu explico, inclusive, nessa pesquisa, que a partir do processo de desenvolvimento da cidade de São Paulo, né? No início, aí, sobretudo, do século XX, quando a cidade de São Paulo deixa de ser uma pequena província e passa a ter uma ascensão econômica com a questão do ciclo do café, do século XIX, século XX, a cidade de São Paulo começa a se modernizar e essa modernização, ela também é seguida por um processo de higienização étnica, que é esse termo que eu defendo no livro, e passa a expulsar a população preta e pobre desses cortiços, desses territórios da região central, que estava sob a mira da gentrificação que queria expandir o processo de modernização arquitetônica da cidade de São Paulo. Então essa população é levada para outros territórios e é trazida para a Zona Norte num grande volume, né, de famílias que ocupam esse território. E essas famílias passam a ocupar esse território, aí eu vou também buscar o auxílio genial do intelectual Milton Santos, é que o que essa população negra faz ao ser trazidas para cá, para a Zona Norte, é ressignificar essa região geográfica da cidade. O
samba no Cruz, na verdade, o Cruz da Esperança, ele já é um espaço que ele funciona pra gente como uma resistência, né? É um espaço que sempre abrigou o samba, sempre abrigou a nossa negritude, principalmente. Os ritmos que a gente gosta, os ritmos que a gente gosta de ouvir, principalmente o samba, o Cruz sempre abrigou. Então tocar no Cruz pra gente é corroborar com todo esse processo de resistência, todo esse processo de multiplicar, de levar a cultura do samba para mais pessoas. A gente recebe aqui domingo, todos os domingos particularmente, públicos muito variados. Então a gente sabe que o projeto está dando muito certo, porque quem vem, volta, convida, traz outras pessoas, postam. Tem artistas que vêm aqui nos domingos, músicos também. Então eu acho que está mudando muito certo, é muito gostoso por isso. É interessante porque essas comunidades de samba, também essas rodas de samba, ela desenvolve um trabalho importante no campo da economia criativa, por exemplo, na economia solidária. Não é? Quando você tem uma roda de samba acontecendo ali, você tem o senhorzinho que vai fazer o churrasquinho, a tiazinha que vai fazer lá o cafezinho, o bolo, ou a pessoa que vai montar uma barraquinha de pastel, ou seja, a economia criativa e solidária, ela desenvolve também não só o campo econômico, mas social, né? Gerando inclusive empregos diretos e indiretos, mesmo que seja temporário, mas faz um trabalho importante na movimentação econômica do território. E mais do que a questão da questão econômica, ela também gera um turismo espontâneo de pessoas que saem de outras regiões da cidade ou até mesmo da região metropolitana e vai até aquele lugar, fazendo com que de fato esse turismo espontâneo passe também a conhecer e identificar aquele território como um território de referência. E é óbvio que outros fatores também se somam a isso, né? Por exemplo, você tem compositores que não têm mais espaço nas escolas de samba. Então, organiza-se espaços, né? Rodas de sambas espontâneas para o compositor mostrar a sua obra. A gente ouve algumas vezes que o samba vai morrer. O samba não vai morrer nunca, mesmo porque a gente tem um trabalho árduo, um trabalho com muito amor que a gente faz constantemente para manter a raiz do samba, manter a história. E cada vez vem mais jovens que amam o mesmo samba que nós amamos, que também tem a intenção de levar o nosso samba para frente. Tudo que é para ser preservado vai ser devastado um dia. Eu espero que perdure muito tempo, porque a tendência é tudo acabar, né? Tudo que você fala que tem que preservar vai acabar. Acho que essa é a evolução da vida, até mesmo. O mundo é uma bola, né? Isso é uma bola, tudo vai ter uma reciclagem. Eu espero que demore bastante tempo, mas é por esse caminho que a gente caminha. O Samba no Gogó representa o samba de raiz. O samba representa o fundo de quintal, uma Bete Carvalho, um Zeca Pagodinho, um Arlindo Cruz. Representa o samba de qualidade, o samba dos nossos ancestrais. Essa é a nossa bagagem, é o que a gente traz para as pessoas. A essência do samba é trazer alegria pro povo, é o samba antigo, né? O samba bem cantado, bem versado, né? Falando de... Porque o samba, assim, ele tem começo, meio e fim, né? Então é isso, né? É contar aquela história, é poder tocar nas pessoas de dentro para fora, né? Acho que a essência é isso. Eu enxergo o samba como amor, como carinho, como família. Gente, parabéns pelo trabalho. Agora a gente vai para um breve intervalo e voltamos rapidinho. Aproveite esse intervalo para deixar sua curtida aqui no nosso programa. Voltamos já. E aí, pessoal, tudo bem? Tá assistindo o programa e ficou com vontade de participar do projeto Repórter do Futuro? Acesse oboré.com para saber mais sobre os requisitos e sobre os prazos de inscrição.
Quem sabe o seu trabalho não é exibido aqui, na Rede Câmara. Voltamos, então bora falar sobre o doc Isso Que Me Faz, produzido na 4ª edição do módulo Cinema e Jornalismo, do projeto Repórter do Futuro, da Alboré. Isso aí, gente. Muito interessante a escolha de conduzir os relatos pessoais dos frequentadores com aquela bagagem histórica, né, que o especialista traz. Queria entender se vocês já tinham essa estrutura pensada quando vocês pensaram o documentário. Sim, a gente sempre teve a intenção de trazer os relatos dos frequentadores do samba. Quanto ao especialista, não era uma preocupação inicial, mas quando a gente entrou em contato com ele, a gente percebeu que ele tinha essa questão emocional e a gente achou que agregava muito para o doc, porque ele traz isso durante todo o documentário, os personagens falando sobre a importância do samba como ator cultural de construção de identidade e senso de comunidade. Sim. E ainda meio que nesse meio, eu achei muito interessante a mensagem de consciência que o doc traz, tanto da parte do especialista quanto dos convidados. Eu queria saber se essa conscientização sobre a história preta aqui em São Paulo já estava no roteiro de vocês, estava na pauta de vocês, ou foi algo que surgiu junto com o tema do samba? Na verdade, não foi algo que estruturou inicialmente o documentário. A gente pensou mais pelo lado cultural e social, mas a gente tinha a noção que que as pessoas que mais frequentam o samba são pessoas negras, então foi algo que acabou surgindo durante a produção do documentário e a gente achou que encaixou muito bem e acabou se tornando um dos focos principais do documentário. Muito bom. Gente, muito bacana. E assim, organizar todas essas informações que vocês coletaram, que eu imagino que vocês devem ter ido mais de uma vez para gravar, como que vocês fizeram a decupagem desse material todo? Deu muito trabalho? Sim, então, da decupagem a gente chegou nas gravações, né? A gente inclusive foi até em outro samba também, na Zona Sul, né? No samba da Vela. A gente chegou a gravar lá também, a ideia na edição final era conseguir abordar também do samba da Vela que fica lá em Santo Amaro e casar esses dois, né? Mas depois a gente começou a ver que a gente precisava focar em só um samba, um lugar, tudo, para poder dar mais atenção a isso. Não teria como juntar tudo no mesmo documentário, né? Então, na decupagem que quem fez foi a Gabriela Figueiredo, ela que fez a parte da edição, toda a pós-produção foi ela que fez mais, né? Então, foi isso, assim, foi muitos dias que a gente foi gravar, acho que foi uns 3 fins de semana, e ela fez esse trabalho aí de juntar, de casar com a música, a edição quem fez foi ela, assim. Eles estão salvando sempre, sempre acrescenta muito. E eu queria saber de vocês o que essa produção toda trouxe para vocês. Vocês sentiram que fez alguma mudança? Como é que foi essa experiência? Com certeza. Só me deu mais vontade dá vontade até de seguir, eu disse do meu TCC, que eu vou fazer em breve, dá até vontade de seguir nesse tema, tudo. Eu ainda não decidi assim o que eu quero fazer mesmo, mas você fica até com vontade de fazer mais, de ir mais no assunto, tudo, você pensa também nas coisas que você poderia ter feito ainda melhor, poderia ter pegado imagens diferentes, e aí você aprende muito, né, com essas experiências, com certeza. Com certeza. Com certeza, é um vício, né? Você vai querendo fazer mais e mais. E ficou muito boa realmente a produção de vocês, tanto pela mensagem que vocês trouxeram, quanto pela abordagem que deram, né? E eu queria me despedir de vocês, porque infelizmente chegou o final do programa, mas foi um prazer ter vocês aqui. Foi um prazer, gente. Obrigada. O prazer foi Muito nosso. bom. Muito obrigado por ter ficado até agora com a gente. Se você está acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal da Câmara, em youtube.com/Câmara São Paulo. Isso mesmo, lá você pode rever este episódio e vários outros na nossa playlist com todas as temporadas do Repórter do Futuro. E lembrando que no site da Alboré você tem a disponibilidade de todos os cursos. É isso. Te vejo por aqui na próxima semana. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.